Chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje vamos aprender a fazer, vamos costurar juntas, essa bolsa trapézio. A bolsa tiracolo, tá? Olha só que legal o formato dela, trapézio, nas laterais, com molde gratuito e bem simples de fazer. E fica linda, hein? E é uma bolsa indispensável, toda mulher tem que ter um modelo tiracolo, né? Para poder sair, tá bom? Quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Clica no sininho aqui embaixo e escolha a opção de receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube. E temos aulas no canal toda semana, tá, gente? Então fiquem ligadinhas. Então vamos começar a nossa aula. A primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O link para baixar o molde tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o título do vídeo e tem a palavrinha mais embaixo do título do vídeo. Você clica nessa palavrinha mais e vai abrir a descrição com todas as informações, links que eu vou falando aqui durante a aula. E o link para baixar o molde está na descrição, tá? Então aqui, ó, são duas páginas, parte 1 e parte 2. O que a gente vai fazer? Vamos recortar esse molde, tá? Eu vou abaixar aqui o celular. Eu vou reposicionar a luz à noite, né? Fica um pouco mais escuro, mas vão dando um retorno para mim se tá bom a iluminação. Então aqui, gente, primeira coisa a gente vai cortar o nosso molde em cima do risco preto, não precisa deixar margem de costura. Então aqui, ó, cortei as duas partes. Aqui nós temos parte 1 e parte 2, tá? E aqui, ó, está escrito unir com parte 2. Você vai encostar uma parte na outra e vai colocar uma fita simples. O que você não pode fazer, sempre quando o molde está escrito unir uma parte com a outra, é só encostar um desenho no outro. Não pode ficar um vãozinho assim, não pode. E também você não pode sobrepor um papel no outro, também não pode. Porque senão vai ficar diferente do tamanho que a gente quer, tá? Então é só encostar uma parte na outra. E aqui com uma ajuda de uma fita adesiva, a gente vai colar. E o nosso molde ficou assim, tá? Este é o desenho do molde inteiro da nossa bolsa, tá bom, gente? E aí, depois que a gente montou o nosso molde, a gente vai preparar os nossos materiais. Então, montou aqui este desenho aqui do molde, vocês vão cortar duas vezes no tecido principal. Uma, duas. Que eu estou usando, gente, esse xadrez lindo de morrer, delicadinho, que eu tava morrendo de vontade de usar esse tecido, tá? Ele é mesma estampa, da mesma coleção, desse marrom que eu mostrei no início do vídeo. As duas estampas são lindas, eu gostei muito da bolsa marrom. Vamos ver essa com tons candy, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então, cortei duas vezes no tecido principal, duas vezes no tecido de forro. Tanto o principal quanto o forro, eu tô usando o tecido tricoline 100% algodão. A estampa principal, ela é digital, tá? Que deixa muito mais bonito o tecido. E também vamos cortar duas vezes na manta R2, tá bom? Aí aqui para adiantar, já peguei as duas partes principais, coloquei o tecido sobre a manta, passei o ferro e fiz uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, tá bom? Aqui a gente precisa de 33 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5, um cursor, e aí a gente tem aqui os tirantes, que é onde nós vamos pendurar a alça. Esse tirante tem 9 centímetros por 7. A gente dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as duas pontinhas encontrando aqui no meio, passa o ferro novamente, dobra mais uma vez e passa o ferro. A gente precisa de dois desse, tá? Então tá aqui os dois. Agora, pra alça,
eu tenho aqui 1,30 m de alça chique de 30 milímetros, que é 3 centímetros de largura. Você pode usar essa de 30 milímetros e pode usar de 20 milímetros, que é a fina, também, fica a critério de vocês. 1,30 m e aqui as ferragens que nós vamos precisar. 2 mosquetões, que é esse que tem o ganchinho, um regulador, que é esse quadradinho que tem o ferrinho no meio, esses 3 do mesmo tamanho, mesma largura da alça, 30 milímetros. E aqui eu tenho 2 meia argolas um pouquinho menor, elas são de 20 milímetros, porque essa meia argola a gente vai passar aqui nela esse tirante, então não tem nenhum problema ela ser menor, vai ter que ficar certinho aqui, ó, tá vendo? E aí depois ela vai servir para enganchar a alça, o mosquetão, tá? É isso que nós vamos precisar de materiais. Kit de material, exatamente as mesmas cores que eu estou usando aqui no vídeo. O que que vai nesse kit, gente? Vai o tecido principal, o tecido de forro, a alça, o zíper, cursores, as ferragens e a manta R2. E também vai dentro do pacotinho, ele vai dobradinho aqui atrás, o molde impresso em tamanho real, tá? Para você só recortar e fazer a sua peça. Esse kit de materiais dá para você fazer uma bolsa, dessa que eu vou ensinar aqui, e dá para fazer uma mini necessaire. A gente fala mini, mas ela não ficou tão pequenininha, tá? Ela ficou com 18 centímetros por 10. 18 por 10. Então, o kit de materiais dá para fazer a mini necessaire trapézio também. E vai o molde dessa mini necessaire aqui no pacotinho. Então, você vai receber material e os moldes para você fazer uma bolsa e uma necessaire. Opa, derrubando as coisas aqui. Olha, gente, só para vocês verem aqui a bolsa perto da necessaire, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem, né? Tá? Então, essa é a bolsa e essa é a necessaire. Olha só. Essa aula da necessaire já está aqui no canal. Postei cedo, já está disponível, quem quiser assistir, tá bom? Então, tem o passo a passo da necessaire. Então, o kit de materiais dá para fazer as duas peças. Então, vamos ter no site este aqui, que é o Candy. Ai, tô morrendo de amor por essa estampa, gente. Tem esse. Tem o xadrez marrom também, mesma quantidade de materiais, também vai com molde, só muda a combinação de cores. E para quem gosta de um floral, não poderia faltar. Então, eu montei essa terceira opção com margaridas. Eu ia falar girassol. Olha também que estampa linda, gente. Então, para quem gosta de floral, também vai a mesma quantidade de materiais, só muda a combinação de cores, também vai com o molde, tá bom? Cupom de desconto da aula de hoje é a palavra trapézio, sem acento e tudo com letra minúscula. Como que faz para comprar seu kit de materiais? Você vai acessar o meu site www.alinerogerio.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo para quem está assistindo no YouTube e para quem está assistindo essa aula no Instagram. O link está no meu perfil, tá bom? E os kits de materiais vocês vão comprar lá no site e usar esse cupom, essa palavra trapézio, para vocês terem desconto na compra. Obrigada, Priscila, que tá colocando aí para as meninas. Maria do Carmo também, obrigada. E é isso, gente. E vamos começar a costurar. Vocês vão ver como essa peça é fácil, tá? É uma peça fácil. Então, se você está iniciando uma costura criativa e está procurando uma peça, quer fazer bolsa, mas quer uma que seja mais fácil de fazer, essa daqui é excelente. Vamos começar pela parte dos tirantes, tá? Uma costurinha em cada lateral. Uma aqui e a outra aqui. Eu vou reposicionar aqui, para dar para vocês enxergarem bem. Tô aqui com meu ventinho, meu ventilador, que é mesmo dando uma chuvinha e estando à noite, ainda tá abafado, viu? Tô com meu ventilador ligado aqui, ele tá fixo na máquina, eu já mostrei, mas daqui a pouco eu vou mostrar de novo. Coloquei ele em promoção, só que eu tenho apenas 4 unidades disponíveis no site, tá bom? De R$ 106, ele está por 80, mas são só essas 4 unidades. Aí, quando a gente repor o estoque, já vai vir com o valor normal de 106. Tem aqui a fechada. Tá? Esse aqui é o ventilador, ele é bivolt,
ele tem um imã que a gente liga não, fixa, né, que fala, aqui ó, fixa na máquina, então é para máquina que seja de ferro, tá? Todas as industriais são de ferro. Doméstica tem que averiguar se tem algum lugarzinho que tem ferro que dê para colocar o imã, tá bom? E aí ele tem duas velocidades, e aí a gente posiciona, olha aqui, ó, ventinho aqui, ó, bem na cara. Quem tem cara de cavalo, minha mãe que falava isso, bem no rosto. Tá? Então depois que vocês assistirem a aula, quem tiver interesse, corre lá no site para aproveitar. Aqui então, depois que eu costurei os tirantes, eu vou pegar a meia argola, passar esse tirante assim na meia argola, junto as duas pontinhas e vou passar uma costurinha aqui na pontinha, tá? Eliana tá perguntando, não chegou a manta R2. Manta R2 é um caso sério. Quando chegar, eu aviso vocês nas minhas redes sociais, né? Instagram, para quem tem meu contato registrado na agenda do celular, fica de olho nos status, que eu sempre posto link de aula, produtos que chegou, o que tem no site, estão sempre postando. Então, Eliana, vai acompanhando que quando chegar a manta, eu vou postar, tá bom? Aqui, gente, costurinha feita. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu gosto de fazer. Quando eu vou costurar esse tirante, eu passo a costura aqui pra juntar as pontinhas. Eu gosto de passar uma costura aqui, ó, próximo à meia argola, porque a meia argola não fica dançando aqui, sabe? Olha só. Então é só uma dica, tá bom? Vou deixar reservado aqui do ladinho, a gente vai usar logo mais. Vamos aqui já preparar a nossa alça. Em uma pontinha da alça eu vou pegar um mosquetão e vou colocar aqui, ó. Essa parte a gente dobra a pontinha para não ficar feinha aparecendo, né? E dobra aqui. E aí a gente vai passar uma costura aqui, tá? Pra segurar. Aqui na alça, eu gosto de fazer a mesma coisa que eu fiz no tirante, viu, gente? Eu vou mostrar também, ó. Eu gosto de fazer duas costuras, tá vendo? Então fica a dica. Ó, venho aqui agora na outra ponta, vou colocar o regulador. Tá? Sim, essa alça é de 3 centímetros de largura. Trago mais ou menos uns 30 centímetros do regulador aqui pra dentro da alça. E aqui eu vou dar uma folga. Já ensinei várias vezes em aula. Quem tiver dificuldade de enxergar aqui na live, depois dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, que tem aula, tem vídeo só explicando esse tipo de alça aqui com regulador e ferragem. É só digitar no YouTube. Alça transversal com regulador Aline Rogério, que vai aparecer, tá bom? Aí aqui eu venho com outro mosquetão e vou colocar aqui na pontinha. Colocou aqui, a gente deixa ele solto aqui, ó, esquece dele por enquanto. Vou vir com a pontinha da alça, vou entrar aqui, ó, de um dos lados do ferrinho, porque aqui o regulador tem um ferrinho, então eu entro aqui. Aí aqui, por isso essa folga que eu acho mais fácil pra gente conseguir virar a pontinha pra cima, porque a gente tem que sair com a pontinha de volta do outro lado do ferrinho, tá? E pronto, ficou assim. Essa pontinha não pode ficar solta aqui, né? Então a gente vai dobrar a pontinha e trazer ela aqui. E aqui eu vou costurar. Aqui nessa parte, gente, eu também gosto de fazer duas costuras. Uma bem na pontinha, eu vou mostrar quando eu terminar aqui, tá? E outra um pouquinho mais pra baixo, porque assim a pontinha da alça fica bem escondidinha aqui, tá? Costurei tanto que até peguei bem. Ó, tá bom? Olha só. Então a alça tá pronta, o regulador funcionando direitinho para a pessoa, a cliente usar da forma que preferir. A alça eu vou deixar do lado, a gente vai usar ela quando a bolsa estiver pronta, né? Então deixa ela aqui. E agora a gente vai costurar a nossa bolsa. Então eu vou pegar uma das partes do nosso material principal, o tecido principal que tá na manta, e o zíper. Dentinho do zíper, coloco de frente para o principal e vou costurar. Ó, ressaltando para vocês prestarem atenção. O zíper a gente vai costurar aqui aonde o corte das laterais é menor, tá? Observem que tem aqui embaixo, ó, que é maior e aqui menor. Então o zíper a gente vai costurar onde é menor, tá? Vou passar uma costurinha de segurança primeiro
Passou essa costura de segurança, a gente pega o tecido do forro, estampa de frente com estampa, bem alinhadinho, passa a costura aqui. Essa costura a gente vai colocar, vai fazer com o calcador de zíper, tá? Passou a costura, a gente vai colocar esse forro aqui pra trás, ó. E aqui vamos passar uma costurinha rebatendo. Pronto. Agora eu vou pegar a outra parte principal. Presta atenção para ver se tá aqui no corte menor. Vou vir fazer a mesma coisa, colocar o dentinho do zíper de frente. Presta bastante atenção pro material aqui, ó, ficar alinhado. E vou fazer a mesma coisa, passo uma costura de segurança. Aí depois dessa costura, a gente vem com o outro tecido de forro, coloca a estampa de frente com estampa e costura novamente, tá? Fez essa costura, a gente vai abrir, ó. E aqui a gente faz aquela costurinha abaixo do zíper rebatendo, igualzinho a gente fez do outro lado. E já escapou minha linha aqui. Vai dar uma briga boa, viu, gente? A bolsa candy, que é essa que eu tô fazendo, e a bolsa marrom. Vai ficar um páreo duro. Vai ser difícil escolher. Fez a costura, posso tirar o calcador de zíper. Coloco o calcador de uso geral aqui novamente. E agora a gente vai colocar o cursor, tá? A medida do zíper que eu passei pra vocês, ela é maior mesmo pra ficar essa pontinha sobrando aqui. Já é hora de colocar o cursor. Vocês conseguirem fazer isso. Abrir um pouquinho o dentinho do zíper, dá um pique, corta um pouquinho aqui um dos lados e encaixa aqui. Também tem vídeo aqui no meu canal ensinando. É só vocês escreverem como colocar o cursor no zíper, Aline Rogério. Gente, são mais de 1000 vídeos que eu tenho aqui no canal, então pesquisa, dá uma olhada que tem bastante coisa. Ah, Aline, não dá pra mim ficar rolando na tela 1000 vídeos, né, até eu encontrar o que eu quero. Então, sabe o que você faz? Digita no YouTube, por exemplo, como colocar botão tic-tac Aline Rogério. Sempre coloca o meu nome depois do que você está procurando, que se eu tiver vídeo vai aparecer. E tem bastante vídeo, tá? Então, ó, cursor posicionado. Agora a gente vai costurar aqui, ó, nas beiradinhas, os nossos tirantes. Presta atenção para ver se tá aqui o forro, cada um pro seu lado, tá? O que eu quero dizer? Que não pode estar assim, tá bom? Não acaba costurando, pegando forro, né? Então, eu vou colocar um tirante bem em cima do zíper aqui, ó, onde termina o tecido, um de cá e o outro de cá. Eu vou costurar e aproximo a câmera, para vocês verem, ó, nesta posição, tá? Então, a gente tem que costurar. Colocou os tirantes, aí a gente vai fechar. Vou colocar estampa de frente com estampa, principal de frente com principal e forro de frente com forro. Aqui eu vou colocar prendedor pra gente deixar bem retinho, tá? Pode colocar alfinete também, tá? Se você não tiver prendedor. Esses prendedorzinhos eu vendo no site, viu? Tem um pacotinho com 10 unidades. O kit da aula passada também ainda tem no site, que foi a mini transversal. E aqui, pessoal, a gente vai passar uma costura com um pé de máquina nas partes retas. Ó, aqui, 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 no forro, aqui, aqui na outra lateral e na base. Só que aqui na base eu vou costurar só as laterais. Vou deixar aqui esse espaço de mais ou menos 10 centímetros sem costura, que é por aqui que a gente vai desvirar a peça. Aqui vai ficar abertinho, tá vendo? Por enquanto, tá? Então, vamos lá.
Gente, então aqui, costura feita. Agora a gente vai fechar as caixinhas de leite. Eu vou começar pelas maiores, tá? Que são da base aqui, né? Então, aqui, ó, como já tá cortadinho, é bem simples. É só você alinhar costura com costura, ó, fazendo este formato. E a gente vai passar uma costura com um pé de máquina aqui, tá? Eu gosto de colocar aqui o prendedor, que aí eu já venho na máquina e já costuro as duas aqui da parte que tem manta. Um pé de máquina é o que a margem que a gente vai costurar. Sempre prestando atenção no seguinte, se você usar um pé de máquina em uma caixinha de leite, a outra tem que ser a mesma margem, tá? Prontinho. Agora, nós vamos costurar as caixinhas de leite aqui da parte do zíper, que tem nas duas beiradinhas. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou abrir, começa primeiro pela parte da manta, tá? Fica mais fácil. Então, você vai abrir aqui assim a caixinha de leite, colocando a costura aqui, ó, bem alinhado com o dentinho do zíper, que aqui eu consigo ver, né? Ó, alinhou bem, segura, tá? Tô aqui com o meu dedão segurando, ele não vai soltar. Eu viro aqui e também vou fazer a mesma coisa com o forro. Eu vou abrir, colocando a costura do forro bem em cima do avesso do zíper, desse jeito. Então, vai ficar assim, ó. E a gente vai costurar tudo junto, tá? A manta com o forro. Por isso que a gente precisa segurar aqui para o forro não soltar. Então, costura com um pé de máquina aqui. Passou a costura, a gente vai vir aqui do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho que virar pra mim, gente, senão não consigo fazer os trem direito. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisa não, mesma coisa. Abriu aqui as duas caixinhas de leite, parte do forro, parte da manta, passa a costura. Pronto. Aqui eu vou cortar um pouco só esse excesso de zíper, mas não corta muito rente. Deixa aqui uma pontinha, ó, que é uma segurança, tá? Pra não ficar muito certinho e ter perigo de desfiar. E aí, nós vamos virar a nossa peça pro lado direito. Aqui pela abertura que eu deixei no forro, aí eu consigo encontrar aqui o cursor do zíper, abro o zíper. A gente vai colocar, porque aqui ficou abertura, né? Não pode ficar desse jeito, a gente tem que fechar. Então, a gente coloca as pontinhas desse tecido do forro pra dentro, assim, deixando bem retinho e passa uma costura bem na beiradinha. Pra fechar. E vamos colocar o forro aqui pra dentro da bolsa. Aí, como eu tava falando, é nesse momento agora, vocês vão no ferro de passar, tá? Vai passar o ferro aqui na sua bolsa, passa toda, passa dos dois lados, embaixo, nas laterais. E aí, você vai fazer isso aqui que eu vou mostrar, ó. Caixinha de leite aqui de baixo, uma quininha com a outra, a gente vai vincar aqui o tecido. O que é vincar, ó? Né, apertando, se você tiver vincador, que é um negócio de plástico, pode também. Ou então, você vem com o cabo da tesoura, ó. Passa aqui, tá? Essa daqui, ela tem um cabo mais largo. E pra que isso? Que é uma peça trapézio, pra ela ficar bem modeladinha, tá? Quando é box, necessaire box, dos 4 cantinhos do mesmo tamanho, também gosto de fazer isso. Então, ó, fiz na parte da base, ó, como é que já ficou bem marcadinho. Aí a gente vai fazer também aqui na parte do zíper, ó. Quina com quina da caixinha de leite. A gente vinca. Do outro lado também. Porque quando a gente desvira a peça, ela fica toda amarrotada, né? Toda mastigada. E a gente precisa fazer esse acabamento para ela ficar modeladinha. Fez isso na parte do zíper, na parte da base, agora a gente vai fazer na lateral, ó. Caixinha de leite com caixinha de leite. A lateral, como é uma peça trapézio, ela é assim, ó, na diagonal, sabe? Essa aqui, ó.
Isso daqui é o acabamento, né? Aquele carinho que a gente tem que ter com a peça depois de pronta. E paciência. Porque às vezes você desvira a sua peça, vira pro lado direito, nem passou o ferro, nem deu uma atenção final, já vê ela toda bagaçada e fala, nossa, mas ficou feia. Não ficou igual a da Aline que eu vi na live, entendeu? Então, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Tá? Olha, sem passar o ferro. Olha como que ela ficou lindinha, modeladinha, tá? Aí, ela tá amassada. Se eu mostrar de perto, vocês vão ver que o tecido tá um pouco amarrotado. Agora a gente vai pegar aqui a nossa alça, que já fizemos no início do vídeo. Engancha na alcinha. Na alcinha não, na meia argola. E ficou pronta. É ou não é uma peça fácil de fazer, gente? Olha só que linda que ficou. Valor de venda que eu deixo para vocês dessa peça fica aí de 100 a 120 reais, sempre avaliando o valor que vocês pagam no material aí na região que você mora, tá? Ó, a lateral dela fica bem elegante, fica bem bonita, né? Agora, eis a questão que eu quero ver. Rosa, vamos falar rosa, né? Não é toda rosa, porque tem outras cores, mas... rosa ou marrom? Rosa ou marrom? E aí? O que vocês acham? E é isso. Obrigada a todos vocês. Um ótimo finalzinho de domingo, uma ótima noite, né? A gente se vê no próximo final de semana, então, nossa aula ao vivo, tá bom? Tchau, tchau. Beijo pra vocês no YouTube.